Fala pessoal, boa noite, João Bernini aqui. Estamos no vídeo número 7 de documentação da minha jornada até o meu primeiro milhão, beleza? Nós vamos falar de um tópico extraído desse livro aqui, Sucesso, do Augusto, beleza? Quem vence sem riscos triunfa sem glória. E o tópico que eu quero abordar hoje é uma coisa que eu estou aprendendo a viver no século do copia e cola. Vou já contextualizar, mas uma dentre as 5 leis do sucesso que são abordadas nesse livro é: se pensar como todo mundo pensa, você construirá apenas ideias que já foram produzidas. Ser original exige que você explore áreas que ninguém ainda respirou. Velho, excelente indagação, beleza? Primeiro, a primeira coisa que a gente aprende com um bom copywriter é a ter um bom sweep file. O que é um sweep file? É um caderno de referências ou pasta de referências, seja de peças que a gente escreve e etc. Mas eu acredito que essa lei, ela não só fala de objetos que têm a ver no nosso cotidiano, no trabalho, mas ser original para si próprio, em espírito, em decisões e em escolhas. E o que eu fico pensando, velho? O que torna um ser humano original? Eu vi um vídeo esses dias no meu Reels aqui no Instagram de uma professora dentro da classe, onde ela pega uma pasta na cor verde e ela fala: alunos, essa pasta na cor verde, memorizem ela, e para o próximo aluno que chegar aqui, vocês vão dizer que a cor da pasta verde é vermelha, mesmo sendo verde, ok? Beleza. A classe continuou, e aí no final das contas, um aluno chega atrasado. Putz. E ela começa a fazer uma introdução, não lembro ao certo, mas é alguma coisa envolvendo filosofia ou sociologia. Enfim, faz parte do tema de comportamento humano, mas não é o tópico desse vídeo. Então vamos lá. Daí ela chega num determinado ponto em que ela começa a parafrasear e ela pega a pasta e fala: igual a esta pasta vermelha. Todo mundo fica sério, exceto o aluno que chegou atrasado. Ele começa a rir, e aí: fulano de tal, é igual essa pasta de que cor? Vermelha. Fulano de tal, essa pasta de que cor? Vermelha. E tudo mais, e as coisas vão se desenrolando, e quando chega na vez do cara, ele vê a classe inteira olhando para ele, e ele se sente pressionado, e quando ela fala qual é a cor dessa pasta para ele, ele diz que é vermelha. E aí ela fala: não, essa pasta é verde. E todas as pessoas começam a rir. E qual é a crítica que ela aborda nesse vídeo? Ela também completa falando que a pressão social nos leva a tomar decisões que, mesmo que nós não acreditamos, nós tomamos como verdade. Ou seja, ela comprova a tese de que o ambiente que você está inserido, ele te molda como ser humano. Então, feita toda essa introdução e a construção dessa linha de raciocínio, agora nós vamos explorar o que é a originalidade no meu ponto de vista. Originalidade, pra mim, vai muito mais além, cara. Sei lá, velho, da cor da roupa que você gosta de ouvir. É algo que envolve a tua própria essência. Você cresceu em um lar onde todo mundo gosta de filmes de ação, ou torce para o mesmo time. E quando você, como indivíduo, ainda recebendo essa pressão social familiar, escolhe torcer para outro time, ainda com críticas, não porque você foi induzido, mas porque você decidiu escolher. A originalidade, para mim, parte desse pressuposto. Mudar também é cultivar a tua originalidade dentro da tua própria essência. Do meu ponto de vista, é claro. Posso estar falando um monte de merda, mas para mim faz sentido, beleza? E por que eu estou falando sobre isso? Cara, nós vivemos num mundo onde perfis do Instagram possuem quase que a mesma estética bonita, rebuscada e etc. Eu tentei fazer isso, não consegui. E aí eu me colocava em uma posição onde
eu não vou produzir conteúdo e nem falar com o meu público e nem construir a minha audiência, nem documentar a porra da minha jornada enquanto eu não tiver estrutura para pagar alguém para fazer isso para mim. E sabe qual é a consequência disso? É que eu não fiz nada, cara. E é assim para todas as coisas que nós não decidimos fazer porque nós nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar e como as outras pessoas estão fazendo. Você é influenciado a usar as suas roupas, a escutar as suas músicas, você é influenciado através dos anúncios que eu escrevo e você olha para eles e fala, quero comprar. A influência do ambiente, ela também é exercida, deixa eu pensar, no próprio modelo de cidade, né? No próprio modelo, não sei se é polis, acho que é polis, no próprio modelo de cidade, onde lixo na rua, criminalidade alta e outros fatores influenciam nas tuas crenças e onde você se enxerga lá na frente. Por que é tão difícil você vencer na vida sendo pobre? Por que é tão difícil você crescer em um determinado momento da sua vida em um ambiente desfavorável? Porque o ser humano, ele é feito com uma programação de sobrevivência. Nós somos seres sociais, assim como qualquer outro ser da Terra também precisa de um parceiro. E nós fazemos de tudo, conscientemente ou inconscientemente, para nos mantermos inseridos dentro da sociedade. Entendeu? É nisso que eu acredito. E a originalidade, ela vem disso. Por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho audiência, eu não sou milionário, eu não tenho um carro de luxo, eu não tenho um iPhone, gostaria de ter uma pressão social. Eu uso um celular antigo, o mesmo telefone que eu usei quando eu comecei no marketing digital é o mesmo telefone que está comigo agora, entendeu? E eu quero mudar, mas por quê? Porque a ferramenta não funciona? Ou porque o ambiente e as pressões sociais que envolvem o meu meio, da bolha do marketing digital, necessitam desses aparatos para eu, de certa forma, me sentir validado dentro da sociedade? Cara, conversando com vocês agora sobre esse assunto, eu lembrei de uma aula que eu tive na minha formação, Entendendo a Sociedade de Consumo. Eu vou pausar, vou procurar as minhas anotações e volto aqui. Aqui, ó, não tem corte. Essa aula, na minha opinião, foi uma das melhores aulas que eu vi dentro da minha formação. Estou de óculos porque eu não consigo ler sem ele. Mas o Ícaro de Carvalho, ele diz o que é uma mercadoria. Mercadoria é algo que somos ensinados a desejar. Nós vivemos em uma sociedade em que a mercadoria é muito mais do que necessidade. A mercadoria é porta de entrada, ela é se sentir bem. Ela é uma espécie de validação social. Eu lembrei dessa aula justamente por esse fato, né, dessa palavra validação social. Cara, muitas pessoas que têm um nível de consciência menor fazem tanta questão de se validar socialmente através de roupas, carros e etc. O Ícaro fala, né, sobre pais que querem colocar os filhos numa escola para meio que se sentir na classe média, acima da pobreza. E a que ponto nós mantemos a nossa originalidade como pessoas? A que ponto nós mantemos a nossa essência como ser humano em um mundo onde nós somos doutrinados a desejar, como ele falou agora? Tá aqui, ó. O maior medo que a classe média sofre na nossa geração e no país é o medo de perder a posição social. E mercadoria, respondendo à indagação, só para a gente voltar para o vídeo, é acesso social, é você se sentir bem. Uma compra de escape muito comum, não só no Brasil, mas para uma geração de mulheres, é a compra com senso de merecimento. O Ícaro, durante a aula fala, eu trabalhei a semana inteira e eu quero comprar uma bolsinha porque eu mereço. Eu mereço. Ou você trabalha a semana inteira e aí chega na sexta-feira você vai encher a cara porque você merece tomar aquela cerveja gelada. Você merece
levar a família para o shopping, você merece gastar dinheiro. E aí ele continua. Então a sociedade hoje é desenhada para que nós compremos e compremos cada vez mais, como nós sermos julgados como tolos, inocentes, se não gastarmos o nosso próprio dinheiro. É preciso aproveitar a vida, a típica frase que costumamos ouvir sempre, cara. E aí eu não vou continuar, mas é uma aula muito boa. Se ele abrir o carrinho da formação, vá lá e assista. É excelente, excelente. Se você quer entender um pouco sobre o seu cliente, quer entender um pouco sobre a profissão de copywriter, essa aula é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Acho que eu falei muito boa muitas vezes, né? Enfim. E aí, sei lá, respondendo e contextualizando tudo que nós acabamos de conversar, eu entendi que eu não preciso começar como outras pessoas começaram. Eu não preciso fazer o que outras pessoas fizeram. Eu tenho a minha própria história, as minhas próprias decisões, os meus próprios problemas, as minhas próprias crenças e religiões, enfim. Cara, dentre bilhões de pessoas, eu sou um só. Ninguém é igual a mim. Logo, eu preciso ter originalidade se eu quiser me destacar. Se um dia, anotem o que eu estou escrevendo, haverá um dia em que eu voltarei a esse vídeo e eu vou falar, essa mensagem vai ser para eu do futuro. Pô, cara, parabéns por não ter mudado e parabéns por ter continuado. Porque quando você continua, você se coloca em situações muito melhores e você vai mais longe. O YouTube, para mim, agora, é um jogo a longo prazo, cara. Olha, ontem eu bati 25 inscritos, hein? Isso foi muito bom. Muito legal. Eu tenho 25 inscritos, aí eu tenho um vídeo aqui com 60 visualizações, 78 visualizações, e não, eu assisto o meu vídeo uma única vez para ver se eu não falei nada ruim, ou se não ficou tão confuso. Mas eu sempre explico, na maioria dos vídeos, que eu tenho TDAH, e isso contribui um pouco para essa minha linha de desenvolvimento confusa. Esse é um dos motivos de eu catalogar minha jornada. Porque quando eu converso com vocês diante de uma câmera, além de eu treinar a minha própria comunicação verbal, eu também treino o fluxo dos pensamentos ao redor de um tema em que eu quero abordar, para não ficar viajando, velho, entendeu? Às vezes eu viajo, isso é ruim para algumas pessoas, bom para outras. Quem tem TDAH se entende, quem não tem vai ficar puto, e é normal. Hoje eu não tenho condições de tratar isso, mas enfim. Esse é o meu jeito de ser original. Eu fui ensinado a não gostar de, sei lá, música sertaneja, não gostar de rock, porque rock era coisa de maluco, rap. Só que quando eu cresci como ser humano e eu tive contato com outras pessoas inseridas na sociedade, e pude conhecer as músicas, pude conhecer diferentes crenças, diferentes formas de se enxergar o mundo, eu aprendi a gostar. Hoje eu sou bem fã de rock, eu amo rock, cara. Rock é legal pra caralho. Mas é isso aí. Seja original. Eu vou fazer 4 vídeos sobre as 5 leis do sucesso abordadas aqui nesse mini livro de... deixa eu ver... 60 páginas. Eu vou ler de novo. Se pensar como todo mundo pensa, você construirá apenas as ideias que já foram produzidas. Ser original exige que você explore áreas que ninguém ainda respirou. Jogando o jogo aqui da criação de conteúdo do YouTube, todo mundo quer fazer o melhor. É meu marca-página. Todo mundo quer fazer o melhor. Mas quantas pessoas querem fazer e não fazem porque não é o melhor? Ou não é o melhor delas, é o melhor que elas projetam para a própria vida para executar alguma tarefa. Cara, isso é bizarro demais, né? Muito louco. Mas enfim, esse é mais um vídeo. Vamos pro próximo.